Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre o projeto SOLA, Spin-off Lean Acceleration. Esse é um projeto que foi financiado pela União Europeia por meio do programa Erasmus+. A Universidade de São Paulo faz parte desse projeto e o trabalho todo foi executado pela agência USP de Inovação. Eu vou explicar um pouco para vocês mais sobre esse projeto e quão interessante ele é. Trata-se de um projeto internacional que foi feito por meio de um consórcio com 8 universidades, que eu vou apresentar no próximo slide, e o objetivo geral foi desenhar e implementar módulos formativos dirigidos aos técnicos das incubadoras e dos centros de apoio de empreendedorismo das universidades participantes. Então aqui nós temos as universidades, a EAFIT, que é uma universidade colombiana, a de Antioquia também, a Unicamp e a USP, que são as universidades brasileiras participantes, e as universidades europeias é a Universidade de Santiago de Compostela, a Autônoma de Madrid, a Universidade do Porto, o Parque Científico de Madrid e também a Universidade da Calábria, na Itália. Nós tivemos o apoio em todo o projeto da Devalar, e quem, em um primeiro momento, foi o responsável por capitanear todas as ações foi a Rede Empreende, e em um segundo momento, a Universidade de Santiago de Compostela. Nesse projeto, as universidades desenvolveram módulos que eram relevantes para a aceleração das spin-offs, geradas nas universidades, e seriam empresas também de base tecnológica. E essas universidades desenvolveram os seguintes módulos: de propriedade intelectual, de finanças, o Lean Canvas e de internacionalização. A Universidade de São Paulo trabalhou conjuntamente com a Universidade Autônoma de Madrid. E qual que foi o resultado desse projeto? Nós construímos uma plataforma de internacionalização, que é essa ferramenta online que vai ser apresentada posteriormente, e a Universidade Autônoma de Madrid desenvolveu uma série de conteúdos que dão apoio a esse processo de internacionalização e que ficou também como um apoio à nossa ferramenta online. Então aqui no próximo slide a gente vem falar o quê? Por que esse tema é tão importante, a internacionalização? No Brasil nós temos um vasto mercado. Na Europa, geralmente as empresas de base tecnológica, elas já nascem com essa vertente, buscando o mercado internacional. E aqui no Brasil é algo que a gente tem aprimorado e algumas empresas nascem já com essa visão global. Outras não, mas esse é um assunto de extrema relevância e o nosso objetivo foi justamente criar essa ferramenta para auxiliar os empreendedores desde o início da concepção do seu negócio, no plano de negócios, já pensar lá quando está fazendo a modelagem, no Lean Canvas, ter um quadradinho lá e falar qual que vai ser o meu planejamento, quais países que eu almejo, será que eu tenho um produto que ele é global, que a tecnologia se adapta, que eu posso comercializar, quais são esses países-alvo. Então essa ferramenta ela ficou híbrida, que ela vai ajudar tanto os técnicos, das incubadoras, como dos NITs, assim como os empreendedores. E aqui nesse slide a gente fala então a importância da empresa nascer Born Global, que seria o ideal, e a ferramenta ela vai auxiliar tanto a empresa que já nasce com o mercado global, como aquela que primeiro começa a explorar o mercado brasileiro e depois vai fazer a sua fase de expansão. No próximo slide, aqui eu estou mostrando para vocês a integração entre os módulos que foram realizados no projeto. Então aqui a gente tem a USP, a Autônoma de Madrid, com a questão da internacionalização, a propriedade intelectual. Então, no caso, como que a gente vê a vertente da internacionalização? Então, é estudar os temas da propriedade intelectual em outros países. No Lean Canvas, sempre pensar desde o início, na modelagem de negócios, a questão da vertente da internacionalização. E na parte de finanças para os empreendedores, é muito importante a gente avaliar o quê? O custo desse processo de internacionalização, assim como os riscos aduaneiros e os riscos financeiros, ok?
Como que foi feito esse trabalho aí por meio da Agência USP de Inovação? Nós iniciamos com uma pesquisa, né, uma encuesta que foi elaborada pela Universidade Autônoma de Madrid, junto aos empreendedores do Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto. Nós tivemos 20 respondentes. O levantamento realizado tinha questões objetivas, abertas e algumas de avaliação com escala de Likert. E a gente foi, primeiramente, verificar com esses empreendedores a importância desse tema e o que precisava conter nessa ferramenta online. Então aqui tem algumas questões que a gente utilizou, se esses empreendedores já tinham considerado o processo de internacionalização no seu projeto. Então a gente vê que a maioria sim, né? E se já tinha iniciado o processo de internacionalização. Então a gente vê que a maioria pensou nessa vertente, porém ainda não tinha iniciado esse processo. E a outra grande questão é se eles precisavam de formação, né? E como que a gente poderia colaborar. Então a gente vê que 95% dizia que precisava de algum auxílio e nós perguntamos também o tempo de dedicação. Então a gente viu que a maioria, né, tem pouco tempo para se dedicar à questão da internacionalização, né? 35% diz que somente 1 hora por semana. E devido a isso, então a gente perguntou, e o formato? Qual que seria o formato mais adequado? Então a gente viu que o formato online seria mais adequado e daí o pensamento da gente construir uma ferramenta online para auxiliar os empreendedores e os técnicos. E quais foram os grandes temas de interesse? Então eles falavam que era necessário, a gente fez entrevistas abertas também, a questão de passos para se internacionalizar, que muitas vezes os empreendedores são de áreas técnicas, não possuem uma visão de gestão, alguns possuem, outros não. Então eles gostariam que a gente desenvolvesse esse checklist para auxiliar nesse processo e que isso fosse mais fácil, que as informações estivessem lá todas em um checklist que eles pudessem consultar. Outra questão que também apareceu foi a ajuda nesse processo, um acompanhamento, né? E aí a questão dos relatórios que a gente constrói a partir da ferramenta, então para eles não se perderem no cronograma, no planejamento, né? Lista de entidades, endereços, né, na web que eles poderiam buscar as informações secundárias sobre os países, conhecer casos de êxito e de fracasso, por que deu certo, por que deu errado, né? E a questão sobre os temas internacionais de comércio. Então, baseado nessa encuesta, nesse questionário que foi feito, tanto aqui no Brasil quanto na Espanha, a gente chegou então nesse guia de internacionalização, né, o guia para o empreendedor, que ele é desenvolvido em itens. Mas antes eu gostaria de falar aqui e agradecer até algumas colaborações e aportes para a gente chegar nessa ferramenta. Então a gente agradece o Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, o Escritório Internacional do Supera Parque que nos apoiou em todo esse processo, as empresas que também responderam ao questionário e as empresas que participaram da entrevista, o empreendedor João Reis, que é uma empresa que fez o processo de soft landing, que é uma empresa belga que está se instalando no Brasil, né, a NanoSense. Eles nos ajudaram muito nesse processo, né, de fazer esse checklist, e a professora Simone da FEA, que também estuda, da FEA de Ribeirão, que estuda o tema de internacionalização e que fez a revisão do material, desses aspectos metodológicos, verificando também a revisão da literatura, se estava congruente. Aproveitando para falar sobre essa questão, a gente não encontrou na literatura nenhuma ferramenta como essa, né, que tivesse essa questão prática e os passos para os empreendedores. E daí isso também traz a característica inovadora do nosso trabalho. Então vamos lá, né? Qual que seria esse checklist? Ele é composto de 8 itens. Então o item 1 é a seleção e pesquisa de mercado, o item 2, os aspectos regulamentares e logísticos, a definição de estratégia de entrada nesse país escolhido, o quarto aspecto, os aspectos legais, né?
a definição das estratégias de mercado, como que a empresa vai se organizar para entrar, fazer esse processo de internacionalização, quais serão os parceiros, a questão da prospecção comercial e, por fim, desenhar um plano de negócios para esse processo. Então, aqui agora eu vou mostrar um exemplo. Cada item desse no nosso checklist, ele é aberto, né, em subitens. Então, aqui um exemplo do primeiro tópico. Eu tenho seleção e pesquisa de mercado. O que eu vou ver nesse item? Então, nesse item eu vou identificar qual que é o mercado-alvo, vou avaliar o potencial desse mercado, verificar qual que é a acessibilidade a esse mercado, vou fazer uma análise de concorrência, vou identificar os potenciais clientes e as atividades que já existem, né, nesse mercado, para ver como que eu posso apresentar a minha inovação. Então, para cada item desse, a gente abriu em subtópicos, e cada subtópico desse, por exemplo, igual aqui voltando, identificar o potencial do mercado-alvo. Eu venho aqui, eu tenho quais atividades eu preciso desenvolver. Então, quais são os países-alvos? Quais são as parcerias e alianças que podem ser feitas? Qual que é a capacidade de gerar negócios? Qual que é o risco país? E para cada item desse, a gente já colocou a metodologia, como que você vai fazer isso, e algumas dicas de fonte de pesquisa, que vem ao encontro daquilo que a gente conversou no questionário com os empreendedores, né? Ou seja, eles tinham dificuldade de verificar onde estão essas informações. Então, aqui a gente já listou. E, basicamente, a nossa ferramenta, ela é uma árvore de decisão, né? E ela está baseada em 3 grandes passos. Então, aqui a gente coloca a árvore de decisão resumida, porque vocês vão ver no site, na ferramenta online, ela está disponível completa. Só que aqui, até para melhorar a visualização, então, qual que é o primeiro passo quando você for caminhar na ferramenta? É buscar o país de interesse e desenhar esse modelo de internacionalização. Feito isso, você vai tendo o processo de decisão, você vai para o segundo passo. Então, já tenho um país, já escolhi qual que vai ser esse modelo de internacionalização, o que eu tenho que fazer? Estudar o setor, ver as tendências em nível global e definir quais são essas estratégias para eu entrar nesse mercado. Feito isso, eu vou para o terceiro passo, que é identificar o mercado consumidor e elaborar um modelo de negócio. Então, aqui vocês estão vendo a carinha da nossa plataforma de internacionalização. Para vocês terem acesso a essa plataforma, no próximo vídeo o Fábio vai apresentar o link, vocês precisam se cadastrar, a gente recebe um e-mail, vocês vão ter autorização, e a ferramenta ela é útil, como eu disse no início, tanto para os empreendedores, que vão ter essas informações detalhadas sobre todo o processo de internacionalização, assim como para os gestores dos parques tecnológicos e dos NITs, que podem fazer um acompanhamento do progresso de cada usuário e de cada passo. Agora vocês terão essas explicações e uma aplicação prática da ferramenta com o Fábio. Obrigada pela atenção, até mais.